Fala galera, tudo bem? Eu sou o Vini Weiner e sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pergunte ao Vini, nosso quadro de perguntas semanal em que vocês mandam suas perguntas, suas dúvidas e eu respondo aqui em vídeo. Lembrando, quer ter a chance de eu responder a sua pergunta sobre futebol ou sobre o canal na semana que vem? Então você pode comentar aqui nesse vídeo ou então mandar lá no meu Instagram, no @ViniWeinerCanalReserva. Agora sim, bora então para as perguntas do vídeo de hoje? Vamos começar com a pergunta do Anderson Caneiro. Ele colocou: Vini, você acha que o Corinthians tem elenco para ganhar a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Sul-Americana ou só um dos três? Manda um abraço para Manaus. Então, Anderson, um abraço para você, um abraço para Manaus e obrigado pela pergunta. Olha, eu não acho que o elenco do Corinthians tenha tanta força para poder brigar ao mesmo tempo em 3 competições. Sem contar aqui na Sul-Americana, o Corinthians não está nesse momento fazendo uma campanha que o coloque na próxima fase. Então eu não acho que o Corinthians tem essa condição de brigar pelos 3 títulos. Quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, a tendência é de que, em geral, os melhores elencos consigam as melhores pontuações. Então você pega, nesses últimos anos, o Botafogo, quando montou um grande elenco, foi campeão. Em geral, Palmeiras e Flamengo também. Até o Atlético Mineiro teve um ano em que montou um elenco muito forte, conseguiu ser campeão. E eu não enxergo o Corinthians nesse momento com um dos melhores elencos para poder brigar pelo Brasileiro. E como eu disse, não anda muito bem na Sul-Americana, teria que focar, ao meu ver, na Copa do Brasil. Que além de ser uma competição de mata-mata, que tem um espaçamento entre os jogos, é também a competição que mais paga. Então, para o Corinthians, seria muito interessante. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, não vejo o Corinthians com condição de brigar diretamente pelas 3. Próxima pergunta foi feita pelo Matheus Pinheiro. Ele colocou: Vini, você acha que o Santos cai para a Série B ou consegue surpreender? Boa pergunta, Matheus. Obrigado aí pela sua participação no vídeo de hoje. Eu tô bem preocupado com a situação do Santos, para ser bem sincero. É um time que até contratou bastante no começo da temporada, mas não consegue se encontrar. E o que chama ainda mais a minha atenção é que o Santos ele tropeça muito e não tem nem mais regularidade jogando dentro de casa. Hoje qualquer time da Série A joga contra o Santos na Vila e consegue colocar o Santos em sufoco. Então a situação do Santos, ao meu ver, é bem preocupante. Como a gente ainda não está nem na metade do primeiro turno praticamente, fica complicado eu chegar aqui, por exemplo, e falar que o Santos vai ser rebaixado. Mas com o que eu tenho visto de qualidade de jogadores, de, enfim, problemas nos bastidores, na gestão do clube de uma maneira geral, é um time que, se não tomar cuidado, briga com certeza para não cair. Eu acho que o Santos, junto com o Grêmio, são 2 times que têm que ficar muito atentos. Vamos agora com uma pergunta feita pelo Kaique Santos. Ele colocou: qual o seu canal favorito no YouTube? Kaique, obrigado pela sua pergunta, tá? Tem 2 canais que eu gosto bastante, que não são de futebol, porque como eu já passo o dia inteiro aqui gravando, lendo, pesquisando coisas de futebol, quando eu tô no meu tempo livre, eu procuro consumir outros conteúdos. Então tem um canal aqui chamado X Racing, que ele posta coisas de carro, de motos, gravações de outras pessoas. Eu gosto de assistir. E o canal Aqueles Caras, que faz tipo uns jogos de adivinhação, eu gosto também. Próxima pergunta foi feita pelo Xiao Yanpeng. Ele colocou: fala, Vini, qual é o melhor time do Brasil para você? Xiao, muito obrigado pela sua participação. Curioso o seu nome. Eu acho que hoje, no momento, seria o Palmeiras, mas é uma coisa que muda praticamente a cada mês. Se vocês pegarem alguns perguntes ao Vini de, sei lá, 3, 4 semanas atrás, eu tava falando mal do Palmeiras. Falando mal do momento do Palmeiras, das escolhas do Abel. Então, nesse momento, pelo que tem jogado, pelos resultados que tem conseguido, eu digo Palmeiras, mas é uma coisa que pode mudar no mês que vem. No mês que vem pode ser o Flamengo, no mês que vem pode ser o Internacional. Enfim, muda muito rápido. Palmeiras eu tô citando aqui porque é o atual líder do Brasileirão e também tá com 100% de aproveitamento na Libertadores. Pergunta agora feita pelo Igor Lucas. Ele colocou: Vini, não era você mesmo quem editava seus vídeos? Obrigado pela participação, Igor. Sim, eu editava os meus vídeos. Desde 2016 eu sempre vim editando os meus vídeos. E eu acabei parando em 2021. 2021 foi o ano em que eu contratei um editor para o canal e esse mesmo editor trabalha comigo até hoje. Inclusive, ele que está editando esse vídeo.
para poder vocês entenderem o porquê que eu tomei essa decisão de parar de editar. Quando o canal começa a crescer, quando você quer escalar, uma das funções, uma das decisões mais importantes de se tomar é você delegar, é você expandir uma equipe, você dividir o que cada um vai fazer, porque querendo ou não, eu até fazia tudo antes, mas eu também ficava sobrecarregado e não tinha tempo para nada, inclusive nem para cuidar da minha saúde. Então, hoje tem quem edita os vídeos, tem quem faz as thumbs, tudo muito bem separado. Tem quem faz os shorts, tem quem faz a contabilidade. Deleguei tudo. E foi assim também que o canal conseguiu crescer bastante. Vamos agora com a pergunta do Eduardo Batista. Ele colocou: o que está achando do Vitor Roque? Eduardo, um abraço para você, obrigado pela participação. Temos aí o quê? 13, 14 jogos do Vitor Roque no Palmeiras e 2 gols marcados até o momento. É um jogador que eu gosto porque ele tem força física, explosão, mas o que eu tô achando de uma maneira geral ainda não está correspondendo à contratação ao nível de expectativa. Quando o Vitor Roque chegou como 9, custando o que custou, vindo da Europa, eu esperava que ele fosse jogar mais. Claro que ainda está também numa fase de adaptação. Mas o que eu quero chamar a atenção é que eu tenho percebido um Vitor Roque muito ansioso. Então, por vezes, até acaba tomando decisões equivocadas justamente por essa ansiedade de querer marcar gols logo, de querer atender às expectativas. E acho que nessa semana na Libertadores a gente teve um exemplo muito claro disso, que foi aquele lance em que ele sai cara a cara com o goleiro, tem a chance de, sei lá, driblar o goleiro ou só tocar de lado pro Estevão e acaba tomando a pior decisão, que foi a de finalizar, onde ele finaliza muito mal em cima do goleiro. Tudo isso é ansiedade. Creio que no longo prazo, Vitor Roque vai dar muito certo no Palmeiras. Mas por enquanto não tô vendo também nada muito acima da média não. É que para os torcedores do Palmeiras que não queriam mais o Rony no time, é ótimo hoje em dia você ter um Vitor Roque. Mas eu enxergo que por tudo que eu já vi o Vitor Roque fazer, principalmente no Atlético Paranaense, ele ainda pode entregar muito mais. Eu acho que ele não entregou ainda 20% do que ele pode. Vamos agora com a pergunta do Pedro Gomes. Ele perguntou: salve Vini, Rafinha ainda pode ganhar a bola de ouro mesmo com a eliminação do Barça na UEFA Champions League? Pedro, muito obrigado pela sua pergunta e pela sua participação. Olha, poder, na minha opinião, pode. O Rafinha é quem tem os melhores números. É o jogador mais regular da temporada. Então, se o assunto é melhor jogador da temporada, eu acho que ninguém tá melhor do que o Rafinha. Agora, quando a pergunta é melhor jogador do mundo, pra mim, nesse momento, por tudo que tem feito, é o Yamal. Então, o Rafinha tem chances? Claro que tem. Mas o que eu enxergo? Que se a imprensa europeia puder dar moral para um europeu para ele ganhar, eles vão fazer isso. A última bola de ouro é um grande exemplo disso. O Vinícius Júnior ganhou a Champions League, coisa que o Rafinha não vai conseguir agora. Foi decisivo nas fases de quartas, de semi, fez gol na final contra o Dortmund. E isso não foi suficiente para o Vini ganhar a bola de ouro. Por quê? Porque quando é brasileiro, sul-americano, de uma maneira geral, a imprensa europeia, que é quem vota na bola de ouro, tem uma outra visão. E quando são os europeus, eles tentam dar uma privilegiada, dar uma forçada de barra. Então, provavelmente, a gente vai ver, agora com o Barcelona fora, a imprensa dando moral pro Yamal, por tudo que tem feito, e com certeza pro Dembélé, ainda mais se o PSG ganhar a Champions. Então, chance o Rafinha tem, mas entendo que com ele fora da Champions, as chances foram reduzidas. Vamos agora com a pergunta do Aleph Pedro. Ele perguntou: Vini, você acha que o Antony merece voltar para a seleção? Aleph, obrigado pela sua participação, um abraço para você. Eu tenho acompanhado tudo que o Antony tem feito no Betis, agora finalista da Conference League, com mais confiança, marcando gols na La Liga, marcando lindos gols inclusive, né? Um gol de falta nessa semana contra a Fiorentina, teve um outro golaço na La Liga na semana passada. Tá em alta, sendo aquele Antony que a gente viu nos tempos de Ajax. Agora, quando a gente fala de seleção, a gente tem que entender que a concorrência, ela tá lá em cima. O Antony, por ser um atacante de lado de campo, ele briga por uma vaga com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com o Rafinha, com o Estevão, com o Savinho, que são jogadores que vêm já numa consistência, vêm jogando bem há mais tempo. O Antony, querendo ou não, ele voltou a jogar bem desde o início do empréstimo no Betis. Então não tem tanto tempo assim. Então assim, ele pode voltar para a seleção? Pode. Merece para essa próxima data FIFA? Aí eu acredito que não. Eu quero ver mais consistência do Antony, para de repente, sem ser nessa próxima data FIFA, na outra, se ele ainda estiver jogando bem, aí sim ele receber uma nova chance. Porque senão fica complicado também. O Antony passa 2, 3 temporadas em baixa total e aí faz 15 jogos, 20 jogos bons e já merece voltar para a seleção?
Próxima pergunta é do Paulo Henrique e é também a última pergunta do vídeo. Ele perguntou: Vini, você acha que o Rodrigo deveria sair do Real Madrid para a próxima temporada? Obrigado pela pergunta, viu, Paulo? Grato pela sua participação. Eu acho que o Rodrigo deveria sair sim. É que tem dois lados que a gente tem que analisar, o lado coletivo e o lado individual. No lado coletivo, seria muito bom para o Rodrigo continuar no Real Madrid. É um time que vai dar para ele projeção, todo ano vai brigar por grandes títulos, vai ter ao lado dele grandes companheiros, só que pensando no sentido individual, o Rodrigo não vai ter destaque no Real Madrid. Lá o Vini é mais estrelado, mais celebrado, Mbappé chegou já como uma grande estrela, tem o Bellingham, então meio que o Rodrigo acaba ficando ofuscado. Eu acho que isso deu uma melhorada nessa temporada, mas ainda não no nível que eu imagino para o Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo ele tem mais potencial, então eu acho que se ele fosse para um time onde ele tivesse mais destaque, mais poder individual, pudesse jogar na posição que ele realmente gosta, que é na ponta esquerda, a gente poderia ver a melhor versão do Rodrigo. Então, como eu disse, no sentido coletivo, não faz sentido deixar o Real Madrid. Agora, pensando na questão individual, em ele querer crescer como jogador, individualmente mesmo, aí eu acho que seria muito bom. Acho que, por exemplo, num Manchester City ele se daria muito bem, num Arsenal ele se daria muito bem, num Liverpool ele se daria muito bem. Se ele conseguir casar um time em que ele vai ter mais destaque e vai brigar por títulos também, por exemplo, como um City, um Liverpool, eu já acho que tá de muito bom tamanho. Porque eu, de fato, eu vejo potencial no Rodrigo pela qualidade técnica que ele tem, pela versatilidade, vejo qualidade nele, potencial, para ele ser um protagonista. Então, assim, no Real Madrid, eu acho que esse status ele nunca vai atingir. Hoje, ele é um coadjuvante de luxo, na minha opinião. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários suas opiniões sobre os assuntos que eu trouxe nesse vídeo. E lembrando, se você quiser ter a sua pergunta respondida no vídeo da semana que vem, você pode comentar aqui nesse vídeo ou então mandar lá no meu direct ou na caixinha de perguntas no Instagram, @ViniVainer Canal Reserva. Então, bom, galera, esse foi o vídeo desse sábado. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. ViniVainer aqui, valeu, falou e fui!